8h37, estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, você sabe, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Panorama Político, eu sou Marcelo Teixeira. Neste bloco, eu começo de fato a entrevistar o advogado Felipe Luiz e também o jornalista Antônio Crispim, os dois que vieram aqui falar das emendas impositivas, que deu muito o que falar nos últimos dias dos vereadores de Araçatuba. Bom dia, Felipe Luiz. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente. Antônio Crispim, tudo bem com o senhor? Ótimo, Marcelo, bom dia para você, para os ouvintes da PAN. Muito obrigado aos dois por aceitarem o convite, porque vocês estavam lá na comodidade dos seus lares e vai o chato do Marcelo Teixeira falar: venham aqui, vamos comentar disto. Na verdade, Antônio Crispim, ele estava viajando, né? Passou por Araçatuba para visitar os amigos e aí vou eu falar: não, macaco que pula, não tem um ditado que é assim, Crispim? Que é chumbo, não tem um... Pois uma vez em quando cai do galho. Mas vamos lá, Felipe Luiz, vamos aproveitar o seu conhecimento no direito para que você nos explique o que é uma emenda impositiva e se tem outro tipo de emenda. Bom, vamos lá. Geralmente a prática no mundo é que o executivo execute o orçamento, que é aprovado pelo legislativo. As emendas, e nesse contexto, o legislativo pode apresentar algumas emendas que não necessariamente eram de acatamento obrigatório, de execução obrigatória pelo Poder Executivo. Daí, recentemente, aqui no Brasil, principalmente, isso é uma prática exclusivamente brasileira, surgiram as emendas impositivas, que são emendas que os congressistas apresentam ao orçamento, que são de execução obrigatória pelo Executivo. Então, se separa uma fatia do orçamento público para que os parlamentares indiquem obras ou serviços que queiram prestar com aquele dinheiro. Então, o que distingue as emendas tradicionais é esse caráter cogente das emendas impositivas, que são de execução obrigatória pelo Poder Executivo. Ou seja, tem que fazer, embora o prefeito muitas vezes tenha lá adversários na Câmara, o que foi indicado ele tem que executar no ano, neste ano, por exemplo, os vereadores indicaram para o ano que vem. Tem que ser executado no ano que vem. Exatamente. Não pode represar e ficar para o outro, não. Sim, não. A não ser que tenha alguma circunstância extraordinária que inviabilize materialmente a execução da emenda, mas ele tem que dar andamento a essa emenda. E ele é para toda a esfera do Poder Executivo? É para a Câmara, as emendas impositivas? Para a Assembleia Estadual, para a Câmara dos Deputados? Sim, houve uma mudança constitucional em 2015 aqui no Brasil, no período que o Executivo estava meio debilitado, foi aquela época de impeachment da Dilma, o pré-impeachment, que se passou uma emenda constitucional prevendo essas emendas, e aí, consequentemente, essa emenda foi replicada em nível estadual e nível municipal, agora recentemente em Araçatuba. Tem regra para isso? O vereador ele pode indicar para o que ele quiser, ou ele tem, como existem nos orçamentos, você tem uma obrigação de 25% na educação, 15% na saúde. Para a emenda impositiva também tem regra? Tem também, colocaram uma emenda em âmbito federal que foi replicada também em todas as esferas estaduais e municipais, que é uma destinação, um percentual de vinculação à destinação para a saúde, a área da saúde. Eu acho que é 25% ou 50%, não me recordo agora. 50%, então tem essa vinculação obrigatoriamente ser destinada à saúde. Ou seja, aqui em Araçatuba salvo engano, 1 milhão e 100, mais de 1 milhão e 100, quase 1 milhão e 200 mil, metade disso o vereador tem que destinar para projetos ou entidades de saúde. Antônio Crispim, está morando em Araraquara hoje, Morada do Sol, está tudo bem por lá, não? Tudo bem, Marcelo. Ótimo. Tem um amigo seu aqui, Carlos Farias, te mandando abraços, falando que você é versado, das poucas pessoas muito bem versadas na política regional. Continua lá em Araraquara interessado em política, não? Local lá, não. Eu continuo de olho em Araçatuba. De olho aqui? Você sabe se lá em Araraquara tem emenda impositiva, não? Não sei. Mas é uma boa pauta. Lá é só dar uma olhadinha também. Imagino que
por ter um pouco mais de vereadores, mas muito próximo, deva ser um número parecido de cadeiras. São 18 vereadores. Ah, lá são 18? São 18 3 a vereadores. mais do que Araçatuba. Muito bem. E aí me diga o seguinte, o que você acha particularmente das emendas impositivas? Olha, eu faço só o nome, imposição, eu já não gosto desse nome. Mas, Marcelo, se os prefeitos fossem, isso falo de modo geral, democratas, respeitassem a autonomia do legislativo. Republicanos. O orçamento não é dele, o orçamento não é do governo dele, o orçamento é público. Então ele poderia muito bem antes acatar emendas dos vereadores. Ninguém vai fazer uma emenda absurda. Mas não, o que se vê é que os prefeitos, quando há um vereador de oposição, ele não responde nem requerimento que é obrigatório. Ele protela e coisas idiotas. Por exemplo, Araçatuba. O Arlindo Araújo propôs a emenda impositiva, está com 4 anos ou mais. E não passou. Uhum. Veio passar agora. Por quê? Porque era o Arlindo. Você vê, se fosse um vereador da base, teria sido aprovado sob aplausos. Uhum. Mas era um vereador de oposição, não passou. Então, eu acho realmente necessário, é bem melhor a emenda impositiva, ou obrigatória, ou o nome que queira se adotar, do que a troca de cargos. Perfeito. Você entendeu? É a forma de quem ajudou a eleger, de quem participar do governo. E o vereador, ele tem uma representatividade do eleitorado e da sociedade. Então ele tem esse compromisso. E muitas vezes ele se vê privado de coisas mínimas. Uma indicação é ignorada, vai para o lixo. Então agora não, agora ele tem a emenda impositiva como instrumento para operacionalizar os seus desejos, os seus compromissos. Eu costumo dizer, Felipe Luiz, que é advogado, que quando uma lei é criada é porque alguma coisa não está dando certo de forma natural ou orgânica. Então você tem que impor, por meio de lei, para que ela dê certo, para quem sabe lá no futuro a gente possa pensar em, deu certo, agora retira a lei que a coisa vai caminhar. É difícil, não é? E tem a partir dessa dificuldade no orçamento lá do favorecimento político, alguns vereadores, parlamentares são esquecidos pelo executivo, criou-se esse mecanismo para justamente, eu acho que todos os parlamentares chegaram à conclusão, olha, se todo mundo tiver direito a uma emenda, eu acho que fica fácil para todo mundo, independe de quem é o executivo, a gente consegue fazer alguma coisa aqui via orçamento. Muito bem, olha, o Felipe Luiz, que concorreu à vereança aí nas últimas eleições, passou perto, está na suplência, né, Felipe? Olha, sempre todo mundo é suplente. Todo mundo é suplente. Eu acho que ele é presidente do seu partido, o Levi Fernando, do Democracia Cristã. Ele está aqui falando, bom dia a todos e ao meu amigo Felipe Luiz, o mais votado do DC. Muito bem. E está aí parabenizando o Antônio Crispim também pela seriedade no jornalismo. É isso, Levi Fernando. Aqui a gente procura trazer pessoas que tenham conteúdo para compartilhar. E também está Elaine dos Anjos participando também. Muito obrigado a todos por estarem acompanhando a live e também pelo 104.3 do rádio. Muito bem. Aos dois, vou começar com o Antônio Crispim, que está lá em Araraquara, mas olhando sempre para a política de Araçatuba e da região. Você chegou a ver, Crispim, todas as emendas impositivas que os vereadores de Araçatuba encaminharam? Tem uma matéria grande que Diego Fernandes fez hoje no Liberal. Sim, Marcelo, eu acompanhei, me surpreendi com algumas coisas. Bem ou mal? Olha, quando se fala de atender uma instituição, eu não sei se é bem ou se é mal. Eu acho que vai depender da aplicação do dinheiro. Tá. De como esse dinheiro será aplicado, de como isso chegará à sociedade. Da mesma forma que eu falei que o orçamento não é do prefeito, o dinheiro não é do vereador. Sim. Você entendeu? Então, e da entidade. Isso aí tem que reverter em benefício para determinado grupo. Quando se estabeleceu 50% para a saúde, nós temos poucas instituições de saúde. Então isso já fica muito delimitado. O Ritinha Prates, a Santa Casa, uma outra instituição. Mas teve algumas que me chamaram a atenção. Uma entidade que recebeu aí, que eu não conhecia, e olha que eu estou aqui há 20 anos, para receber 750 mil.
Associação Ilta Arcanjo Ferletti. Falaremos mais detalhadamente daqui a pouco. Esta chama muita atenção. Conseguiu o recurso de quase todos os vereadores, né? Todo mundo botou um pouquinho, então, quase. E por outro lado, tem a campanha de combate ao câncer, que atua dentro do CTO da Santa Casa, fornecendo alimento, fornecendo remédio, tudo, que eu não vi ser contemplado. Pois é. A Santa Casa sim, mas especificamente... Esse grupo de apoio, perfeito, que é muito mais, que exerce um trabalho fantástico, eu não vi. Esse grupo tem uma bancada lá dentro do CTO, eles fornecem alimentos, complementação alimentar, remédio, instrumentos para medicar, e é uma despesa alta por mês. E eu não vi. Você entendeu? Não sei se não conhecem, os vereadores não conhecem ou simplesmente ignoraram o trabalho. Entendi. Enquanto eu vi outras instituições amplamente beneficiadas. Pois é. Felipe Luiz, olhou detalhadamente ali o que cada vereador destinou? Eu olhei sim também, dei uma lida. E também é como o Crispim falou, há alguns impasses, algumas perplexidades, porque embora haja destinações óbvias, como os hospitais do Amor, Ritinha Prates, etc., há algumas questões que levantam alguma inquietude, né, alguma perplexidade. E esse é um problema que decorre dessa pulverização do orçamento, né? Você pode, 15 pessoas destinando verbas, pode ser que haja um excesso de repasse para algumas entidades e outras entidades igualmente importantes fiquem desassistidas. Então, esse é um problema dessas emendas impositivas que tem gerado controvérsia não apenas no Brasil, mas em alguns lugares do mundo, não em relação às emendas impositivas, mas em relação às próprias emendas, que é esse problema da pulverização do orçamento. Perfeito. Eu estou olhando aqui, enquanto vocês estão falando, eu estou na matéria do Liberal, que está lá no site lr1.com.br, e estou olhando todos os vereadores novamente. Eu já fiz uma passada de olho mais de uma vez. Quero chamar a atenção do que me chama, do que está, na verdade, neste momento me atraindo, que é a destinação do vereador Arlindo Araújo. Ele foi o único vereador que fez apenas uma destinação. Ele está mandando mais de 900 mil reais especificamente para a compra e instalação de um aparelho de tomografia computadorizada, tendo como destino a Secretaria Municipal de Saúde. Por quê? Porque hoje, na rede pública municipal, não há um tomógrafo. Então aí o Arlindo, sabendo disso, pegou lá praticamente todo o recurso que ele tinha e destinou para a compra de um aparelho de tomografia. Muito bem, vereador Arlindo Araújo, do Solidariedade. Então ele, que é sempre muito curto, direto e reto nas suas colocações, fez isto também em relação à destinação. Agora, em relação aos outros, aí tem uns que fizeram uma destinação para poucas entidades, mas mandaram. Mas tem gente que pulverizou. Lucas Anata, Doutor Alceu, mandaram para um monte de gente, os outros para menos entidades, mas a gente vai falar disso mais detalhadamente também nos próximos blocos. Preciso dizer também que na próxima segunda-feira, data aí de sessão da Câmara Municipal de Araçatuba, os vereadores vão votar apenas um item que trata-se exclusivamente do projeto de lei do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício do ano que vem. Mais uma vez, Araçatuba passou do bilhão. Então a Prefeitura estima que terá no próximo ano 1 bilhão e 100 milhões de reais para tocar o município. A proposta de segunda-feira contempla as estratégias e diretrizes estabelecidas na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, e o PPA, o Plano Plurianual de 22 a 25. Muito bem, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, formada pelo Maurício do Bem-Estar, Luiz Boato e Lucas Zanata. Muito bom, eu fico imaginando que, em se falando de Câmara, comissões, mesa diretora, deve estar fervilhando, hein, Antônio Crispim, neste momento,
as conversas dos vereadores eleitos para saber quem vai comandar a casa e quem vai poder botar o pé no almoço do prefeito ou não. E muitas conversas impublicáveis. Pois é, não é? Antônio Crispim, que eu diga. Quantos anos de jornalismo, Crispim? Mais de 42. 42 anos. A política sempre ali, né? Norteando os passos, enfim. Será que eu entrevistei aqui Luiz Boato, ele diz que é candidato a presidente. Edna Flores esteve aqui, ela com aquela conversa que você conhece de estamos conversando, né? Estamos articulando, conjecturando, mas nada definido, mas a gente sabe que nos bastidores ela está costurando muito fortemente para ser presidente da Câmara. E aí tem o pessoal do PL ligado ao Lucas Anato, do mesmo partido inclusive, o Fabres, Fernando Fabres, a Sol Ativista e também o João Pedro Pugina, querendo ali também uma luz ao sol, não sei se algum deles como presidente ou se apoiando outros. Será que vai ser mais fácil ou mais difícil do que já foi, Antônio Crispim? Eu acho que essa não vai ser tão difícil, não. É? Acho. As conversas estão avançando. Eu não vejo dificuldade para a eleição desse. Acho que na hora que definiu os candidatos, os grupos definirem um candidato, já fica sabendo quem vai ser eleito. Certo, mas também há de se prestar atenção na composição da mesa, não apenas na presidência e das comissões, sim, não é? Aí sim, nas comissões que tem muito interesse. Finanças, jurídico, finanças de orçamento, jurídico, saúde, que é um problema seríssimo em Araçatuba hoje, e que os holofotes da sociedade estarão voltados para essa questão, tanto no executivo quanto no legislativo, que o executivo teve os seus pecados, o legislativo também cometeu os seus pecados pela omissão. Então essa vai ser uma comissão muito desejada, porque quem estiver lá pode se projetar ou pode derrotar também. Exatamente. A gente teve prova disso, né? Muito vereador de primeiro e único mandato em Araçatuba. Felipe Luiz, o que espera da Câmara Municipal? Olha, também eu não sei como que estão as candidaturas aí, como eu soube do Boato, da Edna também, aí no PL eu não sei se sai algum dos meninos lá também, mas o que eu acho importante nessa eleição é que vai ser a primeira eleição em muito tempo cujo presidente não vai ser escolhido pelo prefeito. Eu acho que agora a Câmara vai poder... Porque o Lucas disse que não vai se intrometer. Exatamente. Entendi. Isso eu achei uma evolução importante aqui na nossa política. Deixar a Câmara livre para escolher seu presidente, que pode errar ou acertar, mas pelo menos vai ser uma responsabilidade da Câmara. Então eu gostaria de ver o que a Câmara vai fazer com essa responsabilidade que ela não costumava exercer até uns tempos atrás. Antônio Crispim, você tem informação de bastidor de o Lucas está atuando ou não? Não, sei que a informação que me chegou é que o Fabres realmente está desejando e falou, se expressou dentro do grupo político dele que ele é candidato. O Fabres? O Fabres. Tá. Agora, o que o doutor Felipe Luiz disse sobre a não participação do prefeito, essa é uma afirmação feita por todos. De governador, presidente da República, eles não me dizem que o executivo. Entendi. Esse vai ser o primeiro teste para ver se o Zanata realmente veio para mudar. Tá. Esse eu acho que vai ser o primeiro Porque teste os outros dele. falaram que não iam fazer, mas sempre fizeram. Sempre Tá. fizeram. Então, o discurso sempre é o mesmo. O discurso repete o discurso. Vamos ver a ação. A prática. Vamos ver a ação. A gente costuma... É o teste de Na fogo. teoria, a prática é outra, né? O primeiro teste de fogo começa em 1º de janeiro. Né? Exatamente. Perfeito. Ele Exato. veio para mudar? Vamos ver. Muito bem, eu estou conversando hoje aqui com o doutor Felipe Luiz, advogado, e o jornalista Antônio Crispim, os dois também sendo elogiados aqui por Ney Ferracioli, gerente da Associação Comercial Industrial de Araçatuba. O Ney que já deixa aqui, ele que também foi candidato, ele já deixando aqui a preferência dele é por Fernando Fabres na presidência da Câmara. Muito bem, Neuzinho, muito bem. Como é que é, Felipe? Um ótimo nome também. Não é? Então. E daqui a pouco, no terceiro e no quarto blocos do Panorama Político de hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre os vereadores e as suas emendas impositivas aqui em Araçatuba. Aguarde, portanto, um instante só.
Estamos apresentando Panorama Político. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18-99750-6170. Acesse dwjengenharia.com.br. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Voltamos a apresentar Panorama Político. 8h59, estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Panorama Político e eu sou o Marcelo Teixeira. Conto hoje com o apoio técnico e operacional do meu colega de profissão, também jornalista, Jonathan Alves. Hoje eu estou entrevistando o advogado Felipe Luiz e o jornalista Antônio Crispim, os dois que estão falando das emendas impositivas dos vereadores de Araçatuba. Felipe Luiz, diga-me uma coisa, tem algum mecanismo de consulta pública para que os cidadãos saibam mais diretamente o que está sendo feito com as emendas, ou mesmo que eles também possam indicar? É só lá bater na porta do vereador e falar: olha para essa entidade aqui, como é que funciona na prática a participação do cidadão, tanto para indicar quanto depois para saber o que foi feito com o dinheiro? Olha, para indicar, eu acho que os vereadores devem consultar a base, né? Eu acho que eles consultam a base, de fato, para saber para ajudar alguma instituição que seja mais próxima, que ele tenha mais trânsito político até. E também essa destinação política também é algo que se critica muito em relação às emendas impositivas, porque os vereadores parlamentares acabam sempre privilegiando a destinação de seus redutos eleitorais, em vez de se destinar para alguma obra que porventura a cidade precise, seja mais necessária à cidade. Mas eu acho que eles escutam a população, principalmente as pessoas do seu reduto. Ou deveriam, e também a fiscalização é outro tormento, a fiscalização, porque se você pulveriza ainda mais o orçamento, você dificulta a fiscalização, que no Brasil já é dificultada, né? Antônio Crispim, me diga uma coisa, você que é jornalista e sabe fuçar em sites, né? Sabe fazer busca, para o cidadão comum, é fácil acompanhar isso? Não, não é. O que ele pode até observar se o dinheiro foi repassado para determinada entidade. Mas como que essa entidade gastou? Essa entidade não tem obrigação de portal da transparência. Tá. Então, esse é um problema. Marcelo,
voltando à pergunta feita ao Dr. Luiz Felipe, há alguns anos, qualquer entidade para receber dinheiro público tinha que ter reconhecida como utilidade pública nacional, estadual e federal, e municipal. Eu já questionava algumas iniciativas de uso político para determinar se uma entidade era de utilidade pública. Realmente ela não era. Mas, como sua diretoria tinha uma ação política muito presente, os vereadores acabavam propondo, isso no âmbito municipal. E os seus pares nunca iam contra para não bater de frente com uma entidade. Mas tinha entidade que certamente não mereciam. Agora me surpreende com a medida positiva que nem isso pediu. Quer dizer, para mim, só poderia receber dinheiro público quem fosse reconhecido como utilidade pública municipal. Entendo. Pô, pelo menos já passou por um crivo do legislativo. Senão qualquer um pode criar uma entidade ou uma instituição, no Brasil é muito fácil fazer isso, convencer o vereador de passar o dinheiro. Qual é o trabalho efetivo dessa entidade? Quantos anos tem de trabalho efetivo a sociedade? Aqui eu vi algumas que não têm 5 anos. Pois é. Isso me preocupa. Esse dinheiro, o uso do dinheiro público para favorecer determinado grupo. Isso é preocupante. Você pega um Ritia Prats, décadas. Você pega uma Santa Casa, quase um século. Falta de critérios objetivos na destinação, né? Falta de critérios e de controle. E o controle posterior também. Você entendeu? Em se falando de controle, deixa eu dar uma informação para vocês. Eu conversei com o pessoal da prefeitura, embora a prefeitura não deixe o pessoal conversar comigo, a gente no bastidor, Antônio Crispim sabe como é que é, nós encontramos algumas pessoas e eles contam para a gente como funciona. Então, esta pessoa especificamente, ela ficou preocupada com as emendas impositivas exatamente por conta da prestação de contas. Então, o que ela me disse? Olha, o mais fácil de tudo isso é a entidade receber o dinheiro ou mandar um plano de ação, porque ela tem, não é assim, né? O vereador mandou, a entidade vai receber. Não. A entidade tem que apresentar um plano de ação para o uso daquele recurso, ok? Muito bem. Depois disso, ao final do ano corrente, porque ela já terá recebido, lembre-se que a emenda impositiva deste ano, indicada pelos vereadores, será aplicada no ano que vem. Então, no ano que vem, toda entidade que a recebeu tem que, ao final do ano, fazer a prestação de contas. E aí é que mora o problema. A prefeitura ela vai ter que olhar e, caso a entidade não tenha prestado contas corretamente, corre-se o risco de a entidade ter que devolver o recurso. Aí você imagina, uma entidade que hoje mal tem dinheiro para se manter, e elas adoram quando é para custeio, não para projeto, há de se entender. Mas enfim, recebe um dinheiro e aí depois a prestação de contas dá problema, imagine se ela tiver que devolver. Ou seja, há de se ter muito critério, muito cuidado, e quem mais vai ter trabalho em tudo isso, sabe quem é? A prefeitura. Porque ela tem que analisar o plano de ação, ela tem que liberar o recurso, depois ela tem que pegar a prestação de contas e conferir bonitinho. Então também cabe, entendo eu, ao poder público dar suporte às entidades para que elas não corram o risco de fazer nada de errado, não digo nem na execução, que isso é básico, mas na prestação de contas, porque contabilidade não é algo fácil de se fazer, né? Dr. Felipe Luiz aí está nas vezes de prestação de contas da campanha, sabe como é que é bagacento esse negócio, né, não, Luiz? Exatamente. E até nos Estados Unidos eles também tiveram essa experiência com emenda que não eram impositivas, mas que os parlamentares passaram a indicar no orçamento e o governo federal executava essas emendas sem uma obrigação legal. Mas aí essa prática foi suspensa depois de alguns anos, justamente pela dificuldade de fazer o controle posterior e na dificuldade da ausência de critérios objetivos para essa destinação. E aí o que se reformulou esse sistema, e aí eles colocaram algumas travas que, por exemplo, em relação à fiscalização, criaram uma agência específica para fiscalizar a destinação dessas emendas, e antes, na questão da transparência, obrigaram os parlamentares a publicar, antes de inserir no orçamento,
a destinação dessas emendas para que a população pudesse ver e discutir onde essa emenda estaria sendo alocada. Então, eles criaram alguns mecanismos para se adaptar, para deixar justamente mais republicano e para ser, de certa forma, mais efetivo, para não resultar numa má alocação de recursos, numa sobreposição de recursos em uma área e num déficit de recursos em outra área. Como deveria ser feito de forma ideal, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam, ainda mais em governos que querem desinchar a máquina com menos servidores e torná-los mais eficientes com mais ferramentas e soluções virtuais, enfim. O futuro prefeito vai ter que pensar nisso. Vamos entrar agora naquela parte que eu quero carinhosamente chamar de nomes aos bois. Na Jovem Pan você também pode chamar de pingos nozes. Antônio Crispim, das emendas impositivas dos vereadores de Araçatuba, o que mais te chamou a atenção, ou se houver mais de um item, a gente tem tempo para falar deles. Mas vamos lá, aquela situação que mais te deixou com a pulga atrás da orelha. Eu falo 3 situações. 3? Vamos lá. 400 mil para a AIA. 400 mil para a AIA? É. Quem que destinou? O segundo foi Maurício Bem-Estar. Ah. Essa me chamou a atenção. Não que o esporte não mereça, mas o futebol, o poder público tem o direito, pode... Eu acho que não é a AIA, é uma outra associação de esporte, mas eu vou dar uma olhada aqui. 400 mil reais? É. A segunda... que tem um nome, eu sei por que você falou AIA. Porque chama Associação Atlética Araçatuba, mas salvo engano, não é a AIA, é a associação que eles chamam hoje de Escola Falcão, é uma outra entidade, mas 400 mil reais. Não é? Escolinha de futebol, né? Alguma coisa assim. Escolinha de futebol. Eu não seja. Me chamou a atenção. Não é? 400 mil de aquela entidade que eu não conhecia, que eu até perguntei para você quem que é, qual entidade era essa, de 700 e pouco. Arcanjo Ferletti. Isso com vários vereadores. E a outra? Fugiu da memória. Mas normal. É normal quando passa de 60. Mas vamos nas duas. 400 mil para a associação. Tá, eu lembro. Lembrei. De futebol. Associação Bem-Estar. Associação Bem-Estar. E essa recebeu quanto? Alguns vereadores, 25, foi meio pulverizado. Tá. Essa associação, não sei se permanece, mas tinha contrato com a prefeitura. Já recebia recursos? Já recebia, já recebeu no passado recurso da prefeitura. E por que agora receber também, recebia por contrato por prestação de serviço. Até durante a pandemia, quando não era proibido aglomerar, ela continuou recebendo porque era EAD, era exercício EAD. Sério? Sério, manteve o recebimento durante a pandemia. Tá? Então, isso me chamou a atenção também. Então, 2 das 3 situações citadas por Crispim, 2 por conta do valor, 700 mil para Ilta Arcanjo Ferletti, 400 mil para a associação. No caso da Ilta Ferletti, vários vereadores destinaram e a soma chega a 700 mil. Mas também chamou a atenção do Crispim, 400 mil apenas do vereador Maurício Bem-Estar para a Associação Atlética Araçatuba. E depois também uma tal de Associação Bem-Estar. Então você acredita, Crispim, que no caso da associação, salvo engano, a Associação Atlética, ela é uma escolinha de futebol e ela cobra dos alunos. Ela não tem caráter gratuito, social, ou se tem social, cobra não sei por quê. Estranho, né? E aí um vereador só, maior volume de recursos, com exceção do Arlindo Araújo, mas a do Arlindo nós já falamos. Foi para compra de um tomógrafo computadorizado, 900 mil. O Maurício Bem-Estar, 400 mil para uma associação, uma escolinha de futebol que, salvo engano, cobra e não cobra barato dos estudantes. Felipe Luiz, o que é que te chamou a atenção aí? Eu acho que é as mesmas coisas que o Crispim. E eu estava vendo aqui agora também dessa associação esportiva que não tem fins lucrativos, mas ela pode cobrar mensalidade para se manter ali, mas não tem uma finalidade lucrativa no final do dia, né? Todo o dinheiro arrecadado é gasto no próprio objeto social dela. Mas aí realmente chama atenção, 400 mil, porque
Se ela cobra mensalidade, já se presume que ela tem um caixa que empata ali no final do mês, pelo menos, né? E aí vem uma verba de 400 mil, é bastante, é um orçamento bem puxado, né? Bem puxado. Rapaz, é muita coisa, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui. E essa associação da Ailton também, eu não fiquei em dúvida também, porque eu nunca tinha ouvido falar, não sei. A Ailton Ferletti, salvo engano, o gestor da Ailton Ferletti é uma pessoa que Antônio Crispim conhece, Vinícius Sanches, ele, salvo engano, é um assistente social e abriu a entidade não faz muito tempo não, ela é relativamente recente, foi agora durante os mandatos aí do prefeito Dilador Borges, eu não estou querendo fazer nenhuma associação, mas salvo engano, foi 5, 6, 7 anos que o Vinícius Sanches abriu. O Vinícius, que sempre teve relação com a política local, ele já foi candidato a vereador, acredito que mais de uma vez, não é? E quando ele abriu a entidade, eu até cheguei a ir lá, eu não lembro se é no Roseli, se é no TV, eu dei uma passada por lá, e acredito que ela seja uma entidade que atende idosos, mas aí o Vinícius continua com as articulações políticas dele, e quanto a isso também não há problema algum, e conseguiu conversar com os vereadores, e vários deles, inclusive o prefeito eleito, Lucas Anata, vários deles destinaram recursos para a Ailton Arcanjo Ferletti. Muito bem. Eu vou querer conversar com o Vinícius para saber exatamente o que a entidade dele faz e como ele conseguiu os 700 mil reais. E eu fico me perguntando também se os vereadores se conversam para ver onde vão destinar essas emendas, porque para não acontecer... para não ser... exatamente, porque aí acaba um excesso de valores, e não que esteja errado alguma coisa assim, que a entidade não seja idônea, nada disso, mas é algo que chama atenção e que deve ser debatido pela sociedade também, né? Por exemplo, no plano federal, nós tínhamos as emendas de bancada. A bancada paulista fechava num projeto. A Araçatuba foi beneficiada, através do Maluli lá no passado, com o prolongamento do córrego Machado de Melo. Ali na João de Arruda Brasil, seguindo. Foi uma emenda da bancada paulista. Ele convenceu todos os deputados a garantirem aquela parcela, aquele dinheiro. Seria o caso também de no aperfeiçoamento das emendas impositivas, os vereadores também falaram, olha, vamos nos reunir para fazer uma emenda, todo mundo, com a participação de todo mundo, para uma entidade que precisa realmente dar uma levantada, precisa de uma injeção. Ia ser pulverizado, né? Ia ser algo mais... Entendo. Concordo com vocês, é verdade, não havia pensado nisso. Sem tirar o caráter individual do vereador. Então pega uma pós, vou pegar 30%, nós vamos jogar numa instituição. O resto você faz. Ou limitar também o número de entidades, né? Porque tem vereador aí que mandou para mais de 20, quase 20 entidades. Por aí o seu ele mandou para um punhado também. E eu estou vendo aqui que, por exemplo, a Simone Coelho, ela está participando, ela está perguntando de quem é esta associação Bem-Estar, porque é exatamente isso, né, Simone? Muitas associações não deveriam ter dono, mas a gente sabe que tem entidade que deveria ter caráter assistencial, beneficente, social, mas no final das contas atende interesse particular. E ela está perguntando isso, eu estou imaginando, porque o nome da associação ela é sugestivo, o nome é sugestivo, Associação Bem-Estar. E aí fica aquele receio assim, puxa, será que não é do Maurício? Não é. O Maurício, quando assumiu como vereador e recebeu aquele terreno lá da prefeitura e começou a construir lá onde era o antigo terceiro DP, quer dizer, benefício aí sobrou. Ali no final da Ibirapuera. No começo da Ibirapuera, ali na rotatória do terceiro DP, da José Caetano Ruas. Isso. Ele passou a associação sem venda, sem receita nenhuma, para uma pessoa que trabalhava já na associação, para uma funcionária da associação, ele doou a associação para essa pessoa, porque ele não poderia, como vereador, ser destinado. Você entendeu? Então ele passou para essa pessoa, perfeito. Mas continuou recebendo, recebeu aquele terreno, a cessão daquele terreno,
Aí teve doações para ele construir aquele prédio lá, que acho que não concluiu até hoje, que não consegui passar por lá dessa vez. Mas não é esta a Associação Bem-Estar? Eu acredito que o nome era esse. O nome era esse. Eu só Simone... teria que pesquisar via CNPJ, porque aí é a única certeza de que trata-se da mesma instituição. Entendi. Mas era a Associação Bem-Estar. Muito bem, e aí as pessoas ficam realmente com essa eu lembro que orelha, né? Poxa, na época que ele foi eleito, eu fiz algumas matérias, o presidente era o Maurício Rufino Barbosa. Isso, o Maurício Bem-Estar. Maurício Bem-Estar. Que ele acabou associando o nome dele para um trabalho. Ele, como fisioterapeuta, fazia com idosos no estacionamento do Rondon. Em vários locais. Em vários locais da cidade. Aí depois, durante a pandemia, teve que parar, mas o tratamento continuou na prefeitura. Muito bem. Para a área da saúde, realmente teve bastante encaminhamento. Então, por exemplo, o João Moreira está destinando aqui quase 380 mil reais para a Santa Casa. O Dunga, quase 280 mil reais para exames de diagnóstico por imagem no município. O Arlindo Araújo, quase mais de 900 mil reais para a aquisição de um aparelho de tomografia computadorizada. O Lucas Anata, daqueles que colocou um monte de entidade aqui, 154 mil reais para Santa Casa, 100 mil para a Paz, 100 mil para o Hospital Ritinha Prates, para a AMA, 100 mil, aí vem para outras entidades também, para a FEA, muito bom. O Arnaldinho, 454 mil reais para exames de triagem e prevenção de câncer em mulheres. O Nelsinho Bombeiro, 80 mil para o Hospital Ritinha Prates, 214 mil para a Santa Casa. Aqui tem uma interessante também, do Nelsinho Bombeiro, porque ele colocou 226 mil reais para o Fundo Especial dos Bombeiros para a compra de um veículo. Os bombeiros que dependem em grande parte de repasses do município, embora sejam uma entidade do Estado. Dr. Jaime, 200 mil reais para o Hospital Neurológico Ritinha Prates, 185 mil para a Santa Casa. Maurício Bem-Estar, esse aí, né? Então, 400 mil reais para a Associação Atlética Esportiva Araçatuba, 54 mil para o Ritinha Prates, 100 mil para a Santa Casa e 300 mil para a Associação Eco Araçatuba, de ecoterapia. Coronel Guimarães, 124 mil para o Hospital Ritinha Prates, 210 mil para a Santa Casa. Cristina Munhoz, 226 mil para o Ritinha Prates, também 227, na verdade, para a PAI. Regininha, 300 mil para a Santa Casa, 154 mil, Ritinha Prates. Wesley da Dialogue, 74 mil para a Saúde da Mulher do município, 300 mil para a PAI, 300 mil para a Crepom. Gilberto Batata Mantovani, 200 mil para a Santa Casa, 54 para o Ritinha Prates. Doutor Alceu, só faltam mais dois. Doutor Alceu, 25 mil. O Doutor Alceu é o campeão de número de entidades beneficiadas. 25 mil para o Ritinha Prates, 204 mil para cirurgias de catarata, 25 mil para a AMA, 60 mil para outra coisa. Luiz Boato, 155 mil para Santa Casa, 75 mil para o Ritinha Prates e 224 mil para a Hora. A Hora, salvo engano, é a Associação dos Ostomizados. Exatamente, não é, isso. Crispim? Exato. Os ostomizados. Eu não tinha visto isso. A sede ali é ali no centro histórico de Araçatuba. Antigamente eu conheci um gestor lá, o Rubens, não sei Exatamente. se continua lá, é o Rubens ainda. Muito bem. Ou seja, tem muito recurso e esta foi apenas a destinação das primeiras emendas impositivas dos vereadores de Araçatuba. Muito bom. Felipe Luiz disse que a mesma coisa que chamou a atenção do Crispim, te chamou a atenção também, Felipe? Sim, e agora até outra coisa, eu vi aqui destinação para reforma de praça, revitalização de praça, construção de praça, mas como que se aplica isso? Já há o projeto de engenharia aprovado? Porque como você vai falar que o valor é X para revitalizar aquela praça, e depois você tem um projeto que fala que o preço é Y, entendeu? Então você já tem alguma disfuncionalidade aí. Me parece bem difícil você indicar uma reforma de uma obra específica sem ter um projeto específico. Então, nesse sistema, me parece que tem muita coisa que poderia ser ajustada, né? Talvez pela primeira experiência, a gente já está vendo algumas inconsistências, né?
Você falou não é aqui criticando a instituição, não, longe disso. Mas como operacionalizar a destinação de recursos para a PAI? A PAI é educação. É educação especial. Tudo bem que ela, como a Ritinha Prates, ela tem uma ala que mexe com a saúde. Eu acho que é o GER, né, que chama. É de recuperação. Mas o principal da PAI é educação. Mas ela pode estar dentro da verba para outros projetos que não da saúde, né? Exatamente, mas é isso que eu falo, vai competir a prefeitura como fazer essa destinação da saúde e outras entidades, senão acaba incorrendo em erro do próprio vereador. Se ele considerou a PAI saúde, ela não é. Ela tem uma ala de prestação de saúde que é, mesmo que o Ritinha Prates tem, aquele lá de recuperação de... Centro especializado em reabilitação. Exatamente. A PAI tem, trabalha com autista. No caso, o Ritinha Prates, todo ele, todos os complexo inteiro de saúde. Não é o caso da PAI. A PAI é educação. Ela tem o SER, trabalha principalmente com autista, tem um trabalho muito bem nessa área. Mas tem que saber como operacionalizar o repasse. E se é saúde, isso não é para não cometer o erro. Na verdade, eu entendo que algumas poucas entidades de Araçatuba não sofrerão com a elaboração de planos, de projetos e prestação de contas, porque elas são, desde sempre, muito bem estruturadas para isso. Santa Casa, Ritinha Prates, a própria, a PAI. Me preocupa mais outras entidades menores. Então, assim, talvez o Vinícius Sanches esteja comemorando os mais de R$700 mil que aí o Tarcândio Ferletti vai receber no ano que vem. Não sei se ele se atentou exatamente para o fato de que ele tem que fazer projetos e depois fazer a prestação de contas. E que não é fácil de fazer. Felipe Luiz, é simples de fazer isso, não? Tanto o projeto quanto a prestação de contas? Não, definitivamente não, né? Eu acho que é bem complicado e demanda algum preparo técnico. E como você falou, tem instituições que já estão habituadas ao recebimento de valores e já sabem como que funciona isso. Eu não digo que ele não vai saber, que aquela instituição não vai saber, mas eu acho que é um ponto de dificuldade e eu acho também que era outro critério interessante que poderia ser estabelecido, permitiu a destinação para empresa, para entidades que têm algum tempo já de existência, não alguma coisa... Né? Interessante, surgiu há 2, 3 anos. Exato. Então isso me parece também um fator que cria dificuldades. E os próprios vereadores, quando o Crispim e o Dr. Luiz Felipe foram procurá-los para pedir para a entidade, você me traz um projeto? Traga antecipadamente. Você me traz um projeto? A Fundação Rotária. Aqui em Araçatuba tem 9 clubes Rotários. Sim, isso. A Fundação Rotária, banca muitos projetos. Só que antes você tem que apresentar para o clube bancar, apadrinhar esse projeto para a Fundação Rotária liberar o dinheiro. Quer dizer, já sabe todos os custos. Via de regra é assim, né? Agora, por exemplo, eu tenho uma entidade, eu procuro 10 vereadores. Eu não tenho projeto nenhum. Eu convenço, eu sou bom de lábia, convenço 10 vereadores a incluírem. Resultado, eu não tinha projeto, eu vou ter. Como que eu vou desenvolver 10 projetos agora? Que o dinheiro não pode ser não vai ser para a mesma destinação. Ou senão eu vou ter que pegar 10 mil do vereador, tudo no mesmo projeto. Às vezes você recebe mais dinheiro do que você imagina que você pede para todos, aí pode vir e você não tem projeto para apresentar nada. É por isso que eu falo, eu acho que antes o vereador tinha que, a entidade tinha que apresentar o projeto para o vereador. E o que eu volto a dizer que foi a solução encontrada nos Estados Unidos, a apresentação da destinação antes, com a submissão, se chama até emendas da comunidade, que é justamente a comunidade apresentando projetos prévios a isso vai, antes de ir para o orçamento, isso acaba sendo algum objeto de debate público, fazendo o que a gente está fazendo aqui, só que anteriormente a emenda ir parar no orçamento. Perfeito. Tem bastante gente participando aqui, como o Beto Bergamo. Opa, obrigado, Beto. Bom dia para você também. Tá me devendo uma entrevista aqui, hein? Marco Antônio Rodrigues Fernandes, do Colégio Cívico Militar. Ele está falando especificamente sobre o equipamento de tomografia computadorizada. Ele diz o seguinte, olha, ele que é versado no assunto,
fala que é preciso acompanhar e verificar a efetiva implantação do atendimento tomográfico, pois exige profissionais altamente qualificados e sérios. Tem que ser mesmo. No Facebook, nossa colega Mariana Lopes Tereza, desejando bom dia a todos e reconhecendo, realmente é muito complicado analisar apenas valor e depois vai ter que fazer uma fiscalização ainda maior. Muito bem. E a Simone Coelho, ela agradecendo ao Crispim pelas explicações que deu da Associação Bem-Estar, ela dizendo que ela, particularmente, tem interesse em saber qual é a relação de Maurício Rufino Barbosa com a Associação Bem-Estar. Muito bem, o pessoal está de olho, hein, Crispim? E o advogado Arthur Júnior está mandando abraços aos dois. O advogado que é coordenador da equipe de transição do prefeito eleito Lucas Anata. Pensa se esse cidadão está tendo trabalho, tem informação sendo bombardeada na cabeça dele ou não? Eu acho que o meu Natal vai ser mais sossegado. Né? Tenho certeza disso. Olha, são 9h29. Eu preciso ir a um rápido intervalo, sendo que daqui a pouco a gente retorna com o último bloco de hoje do Panorama Político. Aguarde um instante só. Estamos apresentando Panorama Político. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. 104,3 Araçatuba. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18-99750-6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos a apresentar Panorama Político. 9h31, estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Panorama Político. Eu sou Marcelo Teixeira, conto com apoio técnico e operacional do meu colega jornalista Jonathan Alves. Hoje estou entrevistando o advogado Felipe Luiz e o jornalista Antônio Crispim, que estão falando das emendas impositivas dos vereadores de Araçatuba. E quem entrou no estúdio? Quem? Que todo sábado dá o ar da graça, ele não tem clima, não tem ambiente na casa dele, então ele vem para o trabalho, nem que seja de chinelo. Omar Abdala, bom dia. Bom dia para você, para o Felipe Luiz, para o Crispim e também para o Jonathan. Aí. Mas não é que não tem clima, é que no sábado eu tiro para dar uma relaxada, né?
Aí você vem pro ambiente de trabalho e você passa a semana inteira. Não, porque eu estava ouvindo o programa falando dessas emendas impositivas e muitas entidades beneficiadas, e eu conheço algumas, né? Algumas merecem, outras não, tá? Isso eu... Sério, você acha que tem entidade que merece? Eu até passei aqui para falar sobre a herança maldita, mas hoje não é dia, tá bom? A herança maldita. E falar nisso aí, o negócio dos uniformes, que coisa ruim para a população. Você viu. Olha aí, você que é amigo do dilador, que votou no dilador, ou que pensa em votar para deputado, ele não apresentou o pedido de compra para os uniformes do ano que vem. Vai, deixa a bomba para o Lucas Zanata, não vai ter uniforme no começo do ano, mas não é culpa do Zanata, tá? Mas isso é outro assunto, tá? Outro dia a gente fala sobre isso, né? Um abraço. Valeu, Omar Abdala, muito bem. E sobre isso, outro grande trabalho da equipe de transição, né? Que já identificou essa falta e por isso que a gente já está sabendo disso. Só para estender um pouquinho no assunto, eu recebi uma cópia da resposta encaminhada pela Secretaria da Educação à equipe de transição do Lucas Zanata, que perguntou, né? Tem uniforme para o ano que vem, tem ata aberta de registro de preço, foi solicitado, porque você tem que pedir com muita antecedência. Imagine que toda confecção que recebe um mundo de pedido de prefeitura, e aqui são mais de 13 mil alunos das escolas municipais, não consegue fazer isso da noite para o dia. Então, o governo atual já deveria ter feito como ocorreu em anos anteriores. Na resposta da secretária da Educação, Silvana Souza, ela diz que, em relação aos uniformes, não foi pedido, em relação aos tênis, não foi pedido, e que, embora haja uma ata de registro de preços aberta, ela fecha no dia 9 de janeiro. No entanto, no final do mês, agora de dezembro, o sistema financeiro da prefeitura fecha as portas e só abre no final de janeiro. A ata, ela vai ser concluída nesse meio tempo. Então teria que ser feito agora. E ela diz também o seguinte: o que fazer? O próximo prefeito que se vire. Em outras palavras, como é um ato discricionário, ela diz o seguinte: a compra de uniformes não é uma obrigação da prefeitura, mas isto vem sendo feito pelo Poder Público Municipal em Araçatuba desde a época do prefeito Jorge Maluli Neto. Então são mais de 20 anos que todo santo ano a prefeitura compra e entrega uniformes para as crianças. Desta vez, a prefeitura não está comprando e o argumento é que não tem dinheiro. E como a atual administração faz com frequência, joga a culpa, a responsabilidade para os outros. Diz a secretária que a pasta da educação, que é a mais rica da prefeitura, a que tem a maior fatia do orçamento municipal, ela diz que não tem dinheiro e que em anos anteriores a compra desses itens era feita com o QESE, que é uma cota que o Estado manda para o município e aí ele comprava os uniformes. Segundo a secretária, o QESE, a cota que o Estado manda para a prefeitura, teve uma redução do ano passado para este ano de 54%. Portanto, com menos dinheiro, ela não consegue comprar os uniformes. Acredite quem quer, esta é a resposta da Prefeitura de Araçatuba, dizendo que no ano que vem não compramos uniformes, que não temos dinheiro para fazer isso e o próximo prefeito que se vire. Este é o resumo da obra. E durante a semana nós falaremos sobre isso. Quem levantou a lebre? O prefeito eleito Lucas Zanata, que ontem, no seu Instagram, compartilhou um vídeo contando parte dessa história muito superficialmente, e aí eu entrei em contato com a equipe dele e consegui uma cópia da resposta da Secretaria Municipal de Educação. É isso. Tá bom para você? Não tá, né? Então durante a semana nós vamos voltar a tocar no assunto. E aí, Antônio Crispim, o que você acha da bagaça? Falta dinheiro até pagar licença-prêmio. Cara, tem dinheiro para tudo, né? Ele diz que a educação está redondinha, que é uma das melhores do país, que é premiada, que é isso. E todo mundo diz que a secretária da Educação é uma ótima gestora. Para dizer agora que não tem dinheiro, que a culpa é do Estado. Mas tem show, né? Tem show de Michel Teló, tem show agora de Amado Batista, tem um monte de show. Tem um monte de show, né? Mas aí, a criançada fica sem uniforme. E outra coisa, viu, Marcelo? Eles parece que não estão confeccionando os carnês em PTU, não sei, não posso cometer injustiça. Eles querem deixar o Lucas Zanata numa situação difícil.
nós vamos falar das bombas relógio e bombas de efeito retardado que a atual gestão está jogando no colo, deixando no colo de Lucas Zanata, que está esperto, conversei com ele percebe isso e ele vai tomar providências. A gente pode falar aí dos uniformes escolares, é agora mais recente, não é? Mas podemos falar de nova rodoviária, podemos falar de obras em Engenheiro Taveira, tem muita, fora as da saúde, né? Fora as da saúde. Imagina se Antônio Crispim vai ter pauta, e Felipe Luiz também, porque o Felipe Luiz ele gosta de ir para as redes sociais e fazer lá os comentários dele. Vocês dois terão muita pauta, muito conteúdo. Olha, hein? mas você falou Taveira, legal, eu estive lá ontem, e a empresa responsável pela obra, que não termina, a obra de Canaã, ela abandonou aquilo lá, cara. não, ela está trabalhando. Tá? Você viu trabalhando? Vi trabalhando, fotografei as máquinas trabalhando, mas o que me chamou a atenção é que eu não vou citar o nome da pessoa que falou com a mulher, porque eu não consegui falar com ela, com essa pessoa, propôs para a dona da casa, olha, chama fulano de tal lá da rua Marcílio Dias, nós pagamos 50%, só paga 50%. Ah, para consertar a casa dela que tá rachada. Fiquei sabendo disso. Pagar 50%. Fiquei sabendo disso, cara. O que acontece? É risível. Você da audiência, deixa eu contar para você, só dar um passinho para trás para que você compreenda o que Antônio Crispim está dizendo. A prefeitura anunciou asfalto em Taveira das ruas que faltam ainda serem pavimentadas. Para fazer a pavimentação, você tem antes que instalar as galerias. E aí anunciou-se 5 milhões para as galerias, depois mais 5, ou seja, 10 milhões de reais aquela obra. A empresa foi lá para instalar as galerias e começou a abrir os buracos em frente às casas. Abria os buracos, não deixava as pessoas saírem, jogava a terra na frente da casa. Então a pessoa já não conseguia sair porque tinha o buraco, não conseguia abrir a porta porque tinha um monte de terra ali na frente. Aí começou a chover, aí aquilo virou um lamaçal. O que aconteceu? O terreno cedeu e algumas casas racharam as suas paredes, racharam as suas estruturas. E o que Antônio Crispim está dizendo é que uma pessoa responsável da empresa que está realizando a obra está sugerindo aos donos da casa em rachar a despesa para consertar a casa. Para consertar a casa. Exato. Cara, e o seguro da obra? Eu falei com um engenheiro acostumado com obras públicas, ele falou, olha, toda obra tem que ter um seguro. Porque exatamente para cobrir eventuais problemas. Sim. Então, seria o caso, nesse caso específico, de acionar esse seguro. Não, ele quer que a dona da casa, que não consegue abrir o portão da casa dela e não consegue fechar. Um portão ela não abre, o portão grande, não consegue abrir. E o portão pequeno não fecha. Meu Deus. Uma iniciativa deles de fazer uma baixa-assinado para pedir a intervenção do Ministério Público, né? E essa cobrança sobre a moradora seria ótimo de o Ministério Público também ficar ciente disso, né? Isso, né? Não, o caso é grave. Mas vamos voltar para o orçamento? Vamos sim. Posso ir embora? Por favor. Já pus um pouco de pimenta. Tá ótimo. Mas o santo dilador que gastou 2 fazendas para se eleger, que ele falou isso aí, e a Justiça Eleitoral tem que ver isso aí, né? Ele podia lá ajudar também, ajudar a arrumar as casas, né? O que vocês acham? Um abraço, bom dia. Valeu, muito bom. Este é Omar Abdala, figuraça, tem plaquinha de patrimônio do SRC. Ô Crispim, eu estava olhando aqui as emendas, a Ilta Ferretti, do Vinícius Sanches, recebeu de 2 vereadores mais de 500, só de 2, mais de 500 mil reais. O Dunga destinou 280 mil e a Cristina Munhoz 234 mil, os dois juntos dá quase 515 mil só de 2 vereadores. E aí? Complicado. Não é? É muito complicado. Antônio Crispim é uma pessoa educada. Complicado. Ele só diz isso. Tem que... Quando se fala em orçamento, a gente não pode esquecer do orçamento participativo. Que é a população. Que começou lá na década de 80, com alguns, eu não vou citar o partido, porque não é o caso. Foi o PT, eu acho. Foi o Olívio Dutra, né? Olívio Dutra. Aí depois foi uma boa iniciativa que o partido esparramou, mesmo não estando no poder, o partido fazia as suas plenárias com a sociedade de bairro e levava para os prefeitos. Prefeito nenhum encampava. Depois isso tornou-se lei, o orçamento participativo.
Eu te pergunto, algum prefeito segue orçamento participativo? Imagina, não sei. É sugestivo, né? Não é? Mas não, é porque mas se você fala, se a lei fala do orçamento participativo, você deve pelo menos considerar que aquilo tem que ser cumprido. Sim, de acordo. É como a lei que eu acho, a coitada da justiça eleitoral fala que é uma justiça manca. Ela não tem estrutura própria, ela depende de outras instituições, não tem estrutura para fiscalizar. Plano de governo. O cara apresenta um plano de governo. Qual a capacidade e o poder da justiça eleitoral de acompanhar se o cara cumpriu aquele plano de governo? Ninguém respeita. Ninguém respeita o plano arquivado na justiça eleitoral. E o compromisso ele é apenas moral de você seguir, né? Exatamente. Então, se o prefeito não seguir esse impositivo, qual vai ser o problema dele? Jurídico. Não há previsão? Não, dele não cumprir esse orçamento impositivo. Essas emendas impositivas, aí gera problema para ele, sim. Aí vai gerar algum problema relacionado à improbidade, alguma coisa assim, porque ele tem que executar aquilo ali. Ele vai mexer com o legislativo vai ficar muito bravo, se não. Nesse caso vai ficar. Não fica em relação a requerimentos, indicações, mas pode ficar agora, porque aí é uma obrigação de ordem legal. Enfim, né? O requerimento também tem 15 dias. É que o requerimento não mexe no bolso dele, isso é mais diretamente. Né? Então não mexe nas bases. O Antônio Marcos Pradella, participando pelo Facebook, dizendo que as emendas impositivas, na opinião dele, são louváveis, porém, a competência dos agentes políticos seria melhor comprovada quando eles conseguem trazer recursos de outras instâncias. Eu entendo o que ele quer dizer. O vereador indicar a prefeitura ter que cumprir, o vereador depois bater no peito é fácil. Difícil é o vereador ir lá no governo do estado, no governo federal e trazer algo relevante para falar. Eu consegui algo que faz a diferença na vida das pessoas do município. Eu acredito que seja isso. Faz diferença para vocês dois, vereador e prefeitura, correr atrás de emenda ou ter um deputado federal, estadual da região? Olha, Marcelo, a representatividade política ela é muito importante. Você viu que Rio Preto cresceu com parlamentares, com senador, com deputado estadual, a cidade deslanchou. Rio Preto, há 30, 40 anos, era uma cidade um pouco maior que Araçatuba. Hoje, Rio Preto está com 450 mil habitantes. O pessoal de Rio Preto fala, tá mal dimensionado isso daí, são 600 mil. Pujante, em uma cidade que pulsa economia, você entendeu? O vereador, ele já estaria ajudando muito a cidade, mas muito, 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 se ele pensasse um pouco na comunidade, exercesse apenas o seu papel, fiscalizar. Se ele fizesse isso, só isso, imagine quanto ele economizaria no município. Uma obra igual a essa Taveira, vai ficar quanto? A obra da Pompeu ficou quanto? Primeiro licitação, em 2019, 11 milhões, terminou com 28. Porque não houve fiscalização. Então, exatamente. Se os vereadores fizessem só aquilo que eles têm que fazer, já estariam ajudando muito a administração e muito a cidade. Mas não fazem, esse é o grande problema. E qual foi a consequência, pegando esse gancho da obra da Pompeu, desse gasto muito maior, qual foi a consequência política? Praticamente nenhuma, ficou por isso mesmo. A incompetência é tolerada de um modo muito... E como vai ser Taveira? Eu estive lá ontem. A empresa já recebeu 3 milhões 600 e pouco, equivalente a 62% do contrato. E está em 0% ali a obra. Não, a obra já avançou, mas não sabe quanto vai terminar e quanto vai custar. Sim. A empresa vai arcar com esse custo? Ou o município vai ter que arcar? E se o município não vou dar aditivo, a empresa vai parar. Olha que loucura. Aí você sabe que para reiniciar uma obra, nova licitação, aí já acabou o período chuvoso, já começou o outro. Você sabe que dia desses eu falei aqui que tem um outro problema, ele é menor porque a obra não é tão grande e o volume de recursos é menor também, mas chama a atenção sim. Centro Cultural Ferroviário. Sim. A antiga oficina. Está lá destruindo. Exatamente. E aí começaram a reforma. Passa lá, você vai perceber que está parado. Eu fui atrás da empresa que está tocando a obra. O que ela disse, houve um erro de projeto por parte da prefeitura do madeiramento do telhado. E o Tribunal de Contas enxergou
e recomendou que a obra seja paralisada. Diz a empresa que se ela parar a obra, que seria mais razoável que a prefeitura fizesse um aditivo, porque vai ter que refazer parte do madeiramento, tem que fazer um aditivo, porque ficaria mais caro, e terminaria a obra, salvo engano, no começo do ano que vem. Mas está parado. E o Tribunal de Contas, como recomendou que seja paralisado, a Secretaria de Cultura ainda não me mandou resposta, que eu sinceramente não tenho a esperança de que mande. O fato é, aquela obra pode ser perdida. De acordo com o engenheiro, dono da empresa, olha, se não fizer um aditivo, eu não tenho como continuar essa obra e não vou colocar minha empresa com esse erro de projeto, porque o telhado corre o risco de cair. Então eu entrego a obra. E aí? Quem paga pelo que foi mal feito? Marcelo, seria risível se não fosse trágico. Exato. Erro de projeto, erro de planejamento. Rapaz, você pega, voltando à querida Pompeu, não tinha acesso, rampa de acesso para cadeirantes. Veio num projeto complementar. Gente, tinha que estar no original. Começou com talude de concreto, terminou com uma parte com grama. Por quê? São coisas que não têm explicação. Erro de compactação por falta de mau dimensionamento, isso é o que leva a crer. Erro de planejamento, de projeto. A pista de ciclismo, a ciclofaixa, não estava no projeto original, vem depois. Depois vem falar de arborização. Aí vem falar de competência de um setor desse de projeto e planejamento. Pois é. Me poupe, isso é trágico. Uma obra desse tamanho, né, que devia ser tocada com a maior seriedade possível, porque a impressão que dá é que foi tocada às pressas, queriam a avenida ali, não importa qual avenida, né? E mais me chama a atenção é que no fundo de uma instituição extremamente técnica, o CREA, da unidade do CREA, que viu tudo aquilo e tá tudo normal, né? Para fiscalizar para quê? E rampa de acesso, hoje é lei. É tanto que quando o Ministério Público entrou com a recomendação que correram para fazer. Mas... Olha, eu quero lembrar, você falou da Nova Pompeu, e eu passando por lá dia desses, eu vi uma outra obra, eu já tinha visto, né? Mas toda vez que eu passo, cara, eu fico indignado. Da Sarjob Mendes até a Café Filho, na Pompeu de Toledo, tem um canteiro central que ele é bem largo. A prefeitura construiu nesse canteiro central, não deve ter ali 150 metros, uma ciclovia dentro do canteiro. Mas ela é uma ciclovia que ela não tem utilidade prática. Para ser bem sincero, eu nunca vi ninguém passeando. Ela é uma ciclovia que ela dá uma volta, é como se fosse para lazer. Visualizem onde eu estou falando. Sabe onde tem o Dueto Boulevard? Em frente ao Dueto Boulevard. Ali. Fórum Trabalhista. Isso. Fórum da Justiça Federal. Justiça. Isso. Ali. Eu nunca vi ninguém passando. Tem uma ciclovia, não é ciclofaixa, uma ciclovia, ela foi construída especificamente para aquilo. Ela faz uma voltinha dentro ali do canteiro central e a prefeitura colocou ali R$130 mil. E eu me pergunto, né? Para quê? Liga nada a lugar nenhum. Nada com lugar nenhum, não tem acessibilidade para a pessoa vir da pista e subir no canteiro central, não tem nada. Pô, por exemplo, Ilha Solteira, ela construiu uma faixa na Avenida Brasil, uma ciclofaixa na Avenida Brasil. Só que toda a extensão do norte ao sul, nas duas rotatórias, toda a extensão de Ilha Solteira tem a ciclofaixa. No meio dos quarteirões, tem as lombofaixas que elas dão acesso a pessoa está de bicicleta, ela sobe a ciclofaixa e entra para a ciclovia. Perfeito. Olha que maravilha. Diferente do que foi feito aqui. Exatamente. Não, cara, aqui é sensacional. Eu ouço falar de quem é ciclista, inclusive, que aquele ponto de apoio que fizeram lá no cruzamento para Jacutinga, daquela estradinha que vai para Colormac, né? Enfim, que gastaram R$1 milhão naquele ponto de apoio e quase ninguém usa. Os ciclistas reclamam.
Porque lá não tem embora seja um ponto de apoio, é para você chegar com a bicicleta, está muito cansado, encosta ela ali, entra, usa o banheiro, toma uma água, em tese, para isso. O que os ciclistas dizem? Quem vai a esta distância já é um pessoal mais bem preparado. Não é você que vou pegar a bicicleta hoje para fazer um exercíciozinho, não. Você não vai até lá. Isso é turma de pedal, é gente que está acostumada a pedalar, que faz longas distâncias. E para esse pessoal, o que seria fundamental é que lá houvesse um ponto de apoio para parar carro. Você para, você está cansado, ou você tem uma equipe de apoio, ela tem um carro, lá não tem onde parar. Aí você tem que parar nos acostamentos, no meio do mato, para poder o ciclista utilizar e para você dar o apoio para ele. Então sabe quando a coisa, ela não, exatamente o que você está falando, não tem planejamento, não é pensado, ou às vezes deliberadamente feito dessa forma? Enfim, não é aceitável que esse tipo de coisa continue ocorrendo nos dias atuais, né? Com tanta informação, com tanta fiscalização, a prefeitura ainda fique rateando. O que é preciso entender é se isso é intencional ou apenas erro mesmo, se são apenas ruins de serviço. Enfim, vamos lá voltar à vaca fria, porque a gente só tem mais 5, 6 minutinhos para o programa de hoje. Emendas impositivas, é o que a gente está falando hoje com o advogado Felipe Luiz e também com o meu amigo jornalista Antônio Crispim. Do que vocês já perceberam de outros locais, não sei se na verdade fizeram essa pesquisa, emendas impositivas podem melhorar a vida do cidadão? Podem. Eu vejo no plano federal, principalmente, que o acesso é mais fácil às informações, elas podem sim ter um reflexo positivo para a sociedade. Mas volto a dizer, tem que ser muito bem fiscalizado. A prefeitura vai ter que criar quase uma agência de regulação para acompanhar. Ela vai, como esse é o primeiro ano, é um aprendizado para todo mundo, para os vereadores, para a própria administração, para a própria sociedade conviver com isso. Eu acho que inicialmente vai surgir falhas, como surgiram, nós vimos aí várias delas, mas os novos vereadores podem apresentar emendas, não a emenda impositiva, mas emendas à lei, para ir moldando da melhor forma. Como apresentar o projeto ao vereador. Olha, eu tenho esse projeto aqui e tal, já preciso apresentar uma emenda, valor tal. Perfeito. Olha, vai ficar em 300 mil, mas eu já consegui 200 com tal e tal vereador. Você completa? Perfeito. Então eu acho, Marcelo, que a iniciativa é boa, mas tem que ser modernizada e atualizada e repensada em alguns aspectos. Eu concordo plenamente com o Crispim, eu acho que a ideia em si é boa, mas é necessário construir algumas balizas em cima para aperfeiçoar esse sistema, para que de fato a gente otimize o gasto público e não gere no final do dia má alocação de recurso público, sobreposição de recursos em algum lugar e déficit de recursos em outros. Então, e até abrir mais para participação da população com a publicação dessas emendas antes de irem ao orçamento, para que se propicie um debate prévio, um debate anterior, do que apenas depois chorar o leite derramado eventualmente. Olha, só para referendar o que vocês dois estão falando sobre emendas impositivas, a necessidade de elas serem ajustadas, vale lembrar o seguinte: durante a campanha política, pré-campanha inclusive deste ano para a Prefeitura de Araçatuba, o vereador e prefeito eleito agora, Lucas Zanata, ele anunciou que a Santa Casa de Araçatuba iria receber do deputado federal Ricardo Salles 15 milhões de reais, frutos do quê? Emendas impositivas. E aí muita gente, passada a eleição, está cobrando o Lucas, né? Ô Lucas, e cadê o dinheiro que não veio? A Santa Casa precisa, essa coisa toda, enfim. E aí o Lucas, eu conversei com ele sobre isso em razão desta pauta, e ele disse o seguinte: realmente elas não vieram porque o STF manteve uma decisão que suspendeu as emendas impositivas até que o Congresso edite regras de transparência para a destinação e uso das emendas. É exatamente o que Felipe Luiz disse aqui e o que Antônio Crispim está corroborando. Emendas impositivas, elas são interessantes, mas não é samba, não é de qualquer jeito que as coisas devem ser feitas.
Tem que ter planejamento, tem que ouvir a base, tem que indicar para quem de fato faça sentido, tem que ter plano de trabalho, depois tem que ter prestação de contas. Então veja bem, se lá em Brasília o STF está dizendo, cara, segura a onda e primeiro me mostre que você vai ser transparente na destinação, por que aqui a gente não tem que fazer, não deve fazer a mesma coisa? Mas lá ainda tinha outro agravante, né? Lá ninguém sabia para onde ia. Tinha deputado, eu vou falar aleatoriamente, não é da Paraíba, que estava apresentando emenda para Minas Gerais. Você entendeu? Então, talvez seja o caso aqui. O cara apresentando emenda para a entidade porque ele tem um interesse muito pessoal dela. Não sei se está acontecendo isso. A prefeitura tem que se estruturar. Tem que se estruturar, fiscalizar. Porque a própria lei permite isso. A própria lei da prefeitura deixar de cumprir se a entidade não cumprir algumas regras. Perfeito. Olha, agora já são 9 horas e 57 minutos. O Panorama Político de hoje está terminando e o tempo passa que a gente não vê. Quando a entrevista é boa, é assim, não é? Quero agradecer aos dois. Felipe Luiz, muito obrigado pela participação. Você que já está virando sócio deste programa, está alçado a condição de retornar aí em algum próximo sábado. Legal, muito obrigado a todos e um prazer estar aqui também conhecendo o Crispim pessoalmente. Li muito o que ele escreveu nos jornais quando era mais novo e um prazer estar conhecendo pessoalmente. Muito bom, Antônio Crispim, muito obrigado, bom retorno a Araraquara, hein? Obrigado, Marcelo. Sempre um prazer estar com vocês, o Dr. Luiz Felipe, um abraço ao Carlos Farias, a Simone, ao Ney Ferracioli, todos estão nos ouvindo, né? É sempre bom voltar a Araçatuba. Não é? É tanto que eu não transferi meu título, eu queria vir votar aqui. Só que aí eu tive um problema de saúde e não pude cumprir essa promessa, mas eu queria votar aqui, mas não foi possível. Fica para a próxima. Mande abraços a Terezinha e bom retorno para você, viu? Então, obrigado, um abraço, Marcelo.